Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e esse é o canal Sob a Luz do Evangelho. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Vamos aqui à reflexão. Eu escolhi a palavra no livro de Salmos, no capítulo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Vamos aqui ao vídeo, aí depois faremos as nossas considerações. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar como que se deu a minha conversão em Cristo e o principal motivo pelo qual eu saí da congregação cristã no Brasil. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu comecei a ter muita sede, sede e fome da palavra de Deus, por algumas situações que eu estava passando, e por isso eu comecei a buscar respostas de Deus. E em um determinado momento, assistindo o vídeo, e eu senti muito forte no meu coração a necessidade que eu tinha de ler a palavra de Deus. E desde então eu não parei mais. São 2 anos aí me alimentando cada dia mais da palavra de Deus. E há algum tempo atrás eu comecei a ler o Novo Testamento, os Evangelhos. E ali eu comecei a encontrar muitas contradições com a minha fé naquele determinado momento. E eu acreditava muito que a salvação era pelas obras, que eu tinha que lutar pela minha salvação, que em algum momento, eu estaria preparada para Deus me buscar, e se eu fosse firme e fiel até o fim, eu seria salva. Mas eu não tinha certeza da minha salvação. Se naquele momento alguém me perguntasse, você está salva? Cristo te salvou? Eu iria falar, eu não sei, ou talvez, acredito que não, eu ainda preciso melhorar muito. E a partir do momento que eu comecei a ler o Novo Testamento, eu comecei a ficar com algumas pulgas atrás da orelha, E comecei a buscar mais, a ler livros, a ver vídeos também, pregações de outros pastores. E comecei até a ver os vídeos dos críticos. Então aí, irmãos, a gravação que nós vimos da senhora Xavier, na qual ela diz que conheceu aí o Evangelho depois que ela começou a ver os críticos, depois que ela passou aí a acompanhar os críticos. Irmãos, vários irmãos estão se apostatando da fé, e isso por falta de entendimento. E esta falta de entendimento não é porque a igreja não tem pregado o Evangelho ou porque a igreja não os ensinou, não tem ensinado para os irmãos, mas para o cumprimento da verdade que está nas Escrituras Sagradas, que muitos se apostatariam da fé. Estamos vendo a saída de irmãos que a princípio pensava-se que eram de um entendimento execrável na palavra de Deus. Como vimos aí, a rebelião do cooperador Rafael de Capim, divisa com Itapetininga, tentou aí implantar na mente da Irmandade de sua localidade
e nas demais, evidentemente, usando o púlpito, onde o Espírito Santo usa dos irmãos para exaltar a igreja, para falar com a igreja através da exortação da palavra de Deus. Vimos ali a mais clara manifestação das astutas ações de Satanás, quando ele reuniu 1/3 dos anjos, não foi pouco, irmão, é 1/3 dos anjos, contra as obras de Deus nos céus. Mas, evidentemente, este relato, ele ficará para o próximo vídeo, embora eu já tenha feito alguns comentários sobre isto no vídeo anterior, o qual o Carlos Reinar o defendeu claramente. Aí depois fez um vídeo aí para tentar amenizar, indo contra os estatutos e doutrinas da congregação. Porém, aqui só estou apenas dando uma pequena prévia do que iremos discorrer no vídeo posterior, ok? Irmãos, o que, na verdade, eu quero dizer que o que está lá não se difere do vídeo que nós estamos fazendo aqui, a exemplo da senhora Xavier. Porque, irmãos, são os efeitos das consequências daqueles irmãos que deram ouvidos ao que os críticos implantaram em seus corações, em suas mentes, e até de irmão de ministério, como vimos aí o Rafael, cooperador do ministério oficial. Foram buscar nas fontes satânicas as tais sabedorias que eles tanto almejam, mas encontraram somente as quais pregam a discórdia, a desunião e a disseminação, pode-se dizer, do ódio contra a igreja, a congregação cristã no Brasil, frente ao santo evangelho das verdades bíblicas apregoadas ali dentro. E, por fim, a separação com as mesmas indagações, com as mesmas frases ensaiadas. Abre aspas. Eu comecei a encontrar contradições. Eu descobri que a salvação não são pelas obras. Eu assisti aos vídeos dos pastores e dos críticos. E por aí vai, irmãos. Me converti. Essas são as falácias de todos eles. Palavras estas orquestradas, fecha-se aspas. Irmãos, como dito, estas frases são as que mais ouvimos daqueles que abandonaram a igreja, a exemplo aqui no nosso vídeo, a senhora Xavier, cujo perfil a nós nos apresenta este nome, e cuja mesma frase são repetidas o tempo todo por aqueles que saíram da congregação cristã no Brasil. Foram assim as palavras da irmã Ângela do vídeo que eu postei, fora assim a fala da Carol Pinheiro, ex-organista, irmã da congregação, que exaltava aí o fariseu Paulo Júnior. Foi também assim a palavra de Pamela Moraes, que consequentemente arrastou também o seu esposo, que era cooperador de jovens na congregação. E como está registrado a fala de todos aqueles que passaram por lives dos opositores ou ouviram em seus canais e foram tragados como a senhora Xavier. Irmãos, existe aqui um grande equívoco naqueles que deixaram a congregação para seguirem seus próprios caminhos, seguirem seus próprios instintos, uma inverdade ouvida que certamente os conduzirão às trevas exteriores. E isso, irmãos, não é porque eles saíram da congregação, mas da má interpretação que eles têm sobre a igreja ser a graça do Filho de Deus. Porém, a congregação, ela prega a graça do Filho de Deus, o seu santo evangelho, e isso está mais que bem explicado na maioria dos vídeos que eu faço aqui no canal. A congregação, em seus ensinos, nunca disse que a salvação é pelas obras unicamente. Essa é uma inverdade usada pelos que saíram, pelos que desistiram de permanecer na congregação e contextualizam através de suas mentiras para ganharem destaque e posterior aceitação a seus
canais aí no YouTube, para que as suas saídas, como disse, sejam solidificadas, ofuscando os seus erros e assim classificá-la como seita na ocultação de seus próprios pecados, buscando dos que os ouvem uma cumplicidade e a sensação de que estou livre, posso fazer o que bem quiser, andar de qualquer jeito, porque Cristo me aceita como eu sou e eu não preciso mais fazer mais nada para ser salvo. Conheci o verdadeiro Evangelho e assim eles prosseguem, irmãos. É assim que se forma mais uma vez o sentimento, o desejo e o engano da falsa esperança na predestinação. A graça imerecida, mas não da graça verdadeira, que esses, ao deixarem o caminho da verdade e no que está bem explícito nos evangelhos, o qual agora acreditam terem alcançado, evidenciando assim enganosamente, sabendo que a graça imerecida refere-se a um favor gratuito e incondicional à humanidade, dado por Deus, especialmente no que diz respeito à salvação através de Jesus Cristo. Mas, como de fato, irmãos, entender esta gratuidade, esta graça imerecida? Enfim, antes éramos todos mortos nas obras. Nós não tínhamos paz e vivíamos pecando. Estávamos sem a luz do Senhor Jesus e foi por intermédio dele que obtivemos a salvação. E é bem aqui, irmãos, que eles se atropelam por não saber interpretar. E com isso eles saem de uma igreja que sempre expôs essa verdade do Santo Evangelho. Eles mentem quando dizem que a congregação cristã no Brasil não apregoa o Evangelho. Estão disseminando um erro e levando milhares de pessoas a abismo, impedindo-as de buscarem pela salvação. E isto, quando chega nos ouvidos daqueles que não têm esclarecimento, faz um estrago enorme na fé e devoção. Aí eles acabam saindo da igreja e se juntando a esses sanguessugas da fé, tornando-se uma engrenagem danificada. A palavra de justiça se apregoado aos servos de Deus revela o que lhes é revelado pelo Espírito Santo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, versículo 6. Irmãos, amigos, Jesus, ele andou pelo mundo, buscou salvar somente aqueles que se rendiam ao seu amor. Então, eu posso lhes assegurar, lhes falar que o seu amor, o amor de Cristo incondicional, se estendeu somente àqueles que quiseram ser salvos e não para todos. Verdades precisam ser ditas. Jesus, ele não veio para todo o mundo, mas após a rejeição dos seus, e aí ele então deu esta oportunidade a mim e a você, para que crê nele. E a oportunidade de sermos salvos. Só que as seclas estão fazendo de tudo para que os seus pés vacilem. As seclas de Satanás, digo eu. Só que andar em santidade, se livrar dessa crosta de pecado que o mundo oferece, te dizendo que não tem problemas, que Deus, ele não olha para esses tipos de coisas, são obra pura de Satanás, engano, irmãos, muito engano. Jesus, ele veio para aqueles que o Pai lhes deu, que viviam no mundo, mas que não pertenciam ao mundo. Vocês precisam, irmãos, entenderem isso. Irmãos, eu falo para vocês com toda convicção, não se engane, porque nós sabemos que se nós não fizermos a vontade de Deus, não subiremos com Ele. E, portanto, só entraremos no seu repouso
Se fizermos a sua vontade, andar prudentemente nesse mundo, sermos íntegros e obediente à sua vontade. Temos como exemplo a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. Mateus capítulo 25. Eu te pergunto, em qual classificação você se identifica e o que Jesus quer ensinar com essa parábola? Não pelo fato, irmãos, de sermos da congregação, porque ela prega a verdade e, portanto, ela é a igreja que tem esse compromisso de encaminhar você à verdade, portanto, devemos frequentá-la sim como igreja, como uma igreja percussora da verdade, da palavra de Deus. Aqui, a crédito está bem explicado. O favor imerecido de Deus significa que antes eu pecava e agora eu me santifico para alcançá-lo. Imerecido porque antes eu não tinha condição alguma, agora por meio da minha fé em Jesus Cristo, eu me tornei um novo homem. Sigo buscando merecer o favor imerecido. Irmãos, se a congregação não pregasse isto, se ela não tivesse o Evangelho de Cristo, então o que eu estaria fazendo aqui? Deveria fechar então meu canal e ficar assistindo qualquer outra coisa, menos falar da salvação e mostrar para você a verdade do Evangelho. Se não fosse assim também, as 10 virgens entrariam todas ao repouso do Salvador, ao repouso do Rei. Mas não, irmãos, apenas 5 das 10 virgens entraram para o repouso do Rei. E isso mostra para nós a verdade. Estamos vendo pessoas o tempo todo, como você, senhora Xavier, acreditar que saindo da congregação que prega o evangelho apostólico, irem se juntar aos críticos e aprenderem um evangelho de raiz calvinista ou de Charles Spurgeon, dizer para você que você é uma predestinada ou que não precisa da igreja, como Spurgeon fala e afirma, pensando que estão seguindo o evangelho verdadeiro. Pura ilusão. E a maioria saem da congregação com essa desculpa, abrem aí os seus canais no YouTube com o desejo de engajamento e de monetização. Daí então, a curto prazo, já tem centenas e milhares de inscritos por falarem mal de uma instituição, que é a Congregação Cristã no Brasil, que o que faz é pregar Jesus Cristo, seguindo os mesmos preceitos paulinos. Quero te dizer uma coisa, senhora Xavier. Nós que ficamos aqui na Congregação Cristã no Brasil, pedimos a Deus que Ele nos sustente conforme está aqui na nossa reflexão de Salmos 27. Não precisamos de mais nada que seja mundano. Não nos apegamos a essas coisas cujas desculpas os fazem se afastar da igreja. E é justamente por isso, senhora Xavier, é justamente por isso que rogamos ao nosso Senhor, ao nosso Deus, a que, ainda que estes venham a nos confrontar, que venham a fazer guerra contra nós, como estão aí fazendo o tempo todo na internet, que o nosso coração, ele não seja temeroso, nem que nós venhamos a nos enfraquecer, porque confiamos no Senhor e pedimos a Ele que possamos morar em sua casa, na casa do Senhor, todos os dias das nossas vidas, para contemplar a formosura do nosso Senhor e aprender no seu templo, assim como está escrito. Que a graça imerecida se estenda a nós, porque o aceitamos e, mais que o aceitá-lo, sejamos resgatados por Ele e que estamos convictos de que fiel, se formos até o fim de nossas vidas, não seremos deixados para trás como foram as 5 virgens e prudentes. E se a senhora ainda permanece com dúvida ou permaneceu com dúvida, a senhora não buscou o conhecimento e isso a fez a abandonar a igreja que prega o Evangelho. Mas saiba que nós não temos tal dúvida, porque o Espírito Santo de Cristo mora dentro de nós. Estamos no Senhor Jesus, porque em suas promessas não há contradição. E nós a esperamos firmemente,
fielmente e pedimos que continuemos assim, ok? Chegamos ao final de mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e estou sob a luz do Evangelho. A paz de Deus a todos que estiveram comigo até o final desse vídeo. E não percam o próximo vídeo que eu estarei falando um pouquinho mais a respeito do irmão Rafael de Capim, lá da divisa de Itapetininga, ok? Um abraço a todos e mais uma vez que a paz de Deus esteja não só na sua vida, mas na vida de todos os teus familiares. Venha fazer parte do nosso canal. Se inscreva aqui. Estarei esperando a cada um de vocês e ficarei muito feliz a cada like, a cada comentário que vocês fizerem. Me ajudem a chegar aí a 1000 inscritos. Um abraço.